Olá, boa noite, bom dia, né? Depende de onde você estiver. Espero que vocês estejam bem. Conforme prometido para vocês, hoje nós vamos falar a respeito do primeiro módulo da aula de teoria do sistema. Né? É uma aula que realmente eu não dou em graduação, tá certo? Então peço que vocês tenham alguma parcimonia, né? Parcimônia aí para entender que alguns assuntos são assuntos que merecem um estudo mais aprofundado, porque nós vamos falar sobre economia, filosofia, psicologia e direito, e tudo isso está numa escala, tá certo? O próprio direito só se justifica quando ele lida com filosofia, com psicologia, com sociologia, não é? E a economia é que rege tudo isso, que é uma coisa talvez chocante para vocês já saberem de cara, não é? Mas é verdade. Quem rege a nossa vida é a economia. Seja você socialista, comunista, capitalista, não interessa. A verdade mesmo é que quem molda a nossa vida, o que a gente vai conquistar, o que você tem como sonho, é a economia. Ela é muito desprestigiada, principalmente no nosso país, porque a gente teve experiência muito ruim com inflação, essas coisas. Historicamente, a gente não vai bem em economia. E continua não indo, né? Porque os governos não conseguem gastar menos do que eles arrecadam. E isso é um problema. Mas, enfim, a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para falar sobre Keynes, Jung, Freud, Bobbio, Kelsen, Escola de Frankfurt, que depois se tornou a Escola de Nova York. Tudo isso eu trouxe para vocês de um compêndio dos meus mestres que me deram aula no mestrado. Eu formei essa aula e eles aprovaram, que me deu uma satisfação imensa. Então, nós vamos abordar coisas extremamente profundas e eu realmente acho que vocês vão gostar. Por quê, João? Porque hoje em dia é tudo muito superficial, né? Vocês já perceberam isso. Tudo é muito raso. Você estuda pouco sobre muita coisa e acaba não sabendo alinhavar, unir uma coisa com a outra. Que na verdade na verdade o que a gente deseja, é poder fazer uma conexão entre as ciências, né? Economia, sociologia, como eu falei. E vamos lá então. Veja bem. Obviamente que existe uma sequência lógica para você estudar. A gente nasce com a filosofia. Seria mágico, cara. Seria muito legal, pessoal, se a gente pudesse ter filosofia para criança. Na Europa isso já existe há muito tempo. Né? No jardim de infância, seu filho já está tendo filosofia em quadrinho, em imagem, né? Em curtir informações que vêm assim, de uma forma lúdica, de uma forma didática para a criança. E ela vai tomando ciência de quem ela é, antes dela fazer as escolhas da vida dela, como amigos, religião, etc. Claro, ela tem que conhecer primeiro a ela mesma, não é? Depois disso, depois da filosofia, é que vai chegar a psicologia. Primeiro Freud, para a criança poder, para o ser, poder entender primeiro quem ele é, qual é a relação que ele tem com os pais, com a família e com ele mesmo. Principalmente ele entender a ele mesmo. E depois vem Jung, que na verdade a psicologia é projetada para o social. Então você já sabe quem você é e agora você vai ter que lidar com a sociedade. Amigos, escola, etc e tal, trabalho. Então vem o lado social da psicologia, que obviamente são grupos menores do que a sociologia, que vai estudar o quê? O comportamento dos grupos em sociedade, para fazer aquilo que Max Weber chamava de tecido social. Certo? Percebeu? Tudo está conectado, uma coisa está conectada na outra, e isso é fantástico. Quando você consegue ver esse horizonte todo costurado, cara, sua mente vai longe. Você começa a perceber as coisas de uma forma completamente diferente, principalmente o direito. Então, eu digo para vocês, então, João, deixa eu entender, passamos por Platão, Sócrates, sim senhores, Pitágoras, esses são os clássicos, não é? Tem vários outros, Epicuro, vários, mas enfim, os mais recentes, né? Sartre, Henkel, Kant, enfim,
vários filósofos importantíssimos para a gente. Nietzsche, Schopenhauer, e assim vai. Né? Foucault, que eu sou apaixonadíssimo por Foucault, apesar dele ser meio down, mas ele é muito bom no que ele manda. E aí, pessoal, aí a gente vai para quem? Para Freud, a gente vai para Jung, a gente vai para Lacan. Lacan não vai fazer muito parte dessa abordagem, porque eu volto ele mais para a psicanálise que eu faço. É mais metodologia do que filosofia, entendeu? Agora, aí vem Keynes, que é economista, e foi responsável por levantar os Estados Unidos depois da queda da Bolsa de 29, né? Lembra da Bolsa de 29, que o pessoal se jogava dos prédios, se matando por causa da queda da Bolsa? Keynes investiu no Estado para o Estado gerar trabalho e isso fazer a economia girar, não é? É bastante arcaico hoje em dia, apesar do governo atual estar usando o mesmo método que, obviamente, não funciona mais. Mas isso é outra conversa. O lance, pessoal, é que é o seguinte. A economia, ela não é uma abordagem, como eu diria, muito ética, tá bom? O direito precisa ser, a filosofia precisa ser, psicologia principalmente. Você vai arrebentar a vida de uma pessoa se você der conselhos errados. Mas a economia não funciona bem assim não, pessoal. A economia não funciona assim. A economia vai olhar o lado do lucro. A economia vai olhar o lado do ganho com menor esforço. É uma regra. Acabou. É isso. E aí você vai perceber o quê? Que a economia ela vai se utilizar do consumo. O consumo é a base principal da economia. Fazer a economia girar significa você confiar no mercado para poder investir, fazer parcelamento de pagamento. Acho que vocês nunca tiveram, talvez, ou raramente tiveram essa visão. Quando você compra alguma coisa no crediário, meu amigo, minha amiga, meu aluno, meus queridos, quando você compra alguma coisa com cheque pré-datado, sei lá, divide no cartão, significa que você confia no Estado de Direito que você está vivendo. Porque se tivesse um golpe amanhã, você ia perder tudo. O que você comprou e o seu dinheiro junto. Então, essa é uma visão muito americana, tá? Muito americana, menos europeia. Mas ela está viva, ela está muito viva na nossa economia como globo, como uma economia global. Quando você confia no seu sistema econômico, e quando eu digo sistema, tem a ver com a teoria do sistema, quando você confia no seu sistema econômico, você aposta, você investe, você faz parcela, acreditando que você vai estar empregado, que você vai ganhar dinheiro, que você vai crescer, e assim você bota dinheiro. Compra o carro parcelado, compra a casa parcelada e assim vai. Porque os Estados Unidos se tornou na primeira, hoje já é a segunda, que a China já passou. Mas se tornou a primeira economia do mundo, porque eles investem nisso, na classe média. Ou seja, você tem carro e casa financiada para 30 anos a um juros de 2% ao ano. Basta você trabalhar que você paga isso tranquilo, cara, sossegado. E tem um nível de vida muito bom, podendo viajar 1, 2 vezes por ano, tranquilo. Aqui não, aqui a classe média é exprimida, é apertada, é quem paga as contas, é uma desgraça, né? Então, quando você faz essa comparação, tem que ter um motivo, João. Então você está me dando uma dica muito importante sobre essas disciplinas que estão interligadas desde a filosofia até a economia, passando por filosofia, psicologia, não é? Sociologia, direito e economia. Essa é a sequência de estudo. Beleza? Tá bom? E você vai perceber o seguinte, tem que lidar com o nosso emocional, que é uma coisa que eu acho que Kant perdeu muito. Naquela ideologia dele do perfeito, de você ser perfeito em tudo que você faz, a ser o exemplo do que a sociedade deve seguir, porque esse é o imperativo dele, não é? Ele errou nisso aí, pessoal, porque ele não levou em consideração a emoção do ser humano, que é onde o economista erra também. Ele faz toda uma previsão de consumo, etc e tal, mas ele não leva em consideração o que o marketing, a propaganda vai mexer no emocional da massa. Então ele não tem uma previsibilidade muito boa do que vai ser consumido ou não. Logo, a escola de Keynes,
na verdade, a escola de Frankfurt, onde Keynes teve interferência, e mais tarde a escola de Nova York, porque a escola de Frankfurt, como o próprio nome diz, né, tá ali entre Suíça e Alemanha, Áustria, Suíça e Alemanha. E grande parte do pessoal era judeu. Então, quando estourou a Segunda Guerra, o pessoal fugiu para Nova York, entendeu? Aí a escola de Frankfurt virou a escola de Nova York, com a maioria dos mesmos pensadores contemporâneos, que foi de uma genialidade fantástica. Agora, veja bem, como a gente precisa nascer na psicologia, na psicanálise freudiana, a primeira coisa que a economia vai ver é onde a gente é carente. Percebeu? Agora começa a nossa realmente a veia matriz, a jugular da nossa aula. A economia, ela precisa fazer você se sentir vulnerável, carente. Ela precisa fazer com que você necessite, acima de qualquer coisa, se sentir aceito. Aceito pela família, aceito por você primeiro, por você mesmo. Você tem uma autoimagem boa, que você é bonito, que você é capaz, que você é inteligente. É o primeiro marketing, entendeu? Depois que você é aceito pela família, depois que você é aceito pelo grupo na escola, depois pelo grupo no trabalho, depois pelo grupo de amigos, do clube, da academia, e assim vai. E tudo isso tem patamares de ganho, entendeu? Patamares de ganho, ou de fama, ou de dinheiro, ou dos dois. Porque uma coisa leva a outra, invariavelmente, praticamente sempre. Então ela vai investir no que a economia? Ela vai investir no nosso calcanhar de Aquiles. Ela vai investir naquilo que faltou para a gente em algum momento da nossa vida. E aí é que está o pulo do gato. A gente foi atrás, estudou e foi ver quais são, na verdade, os 3 pulos, os 3 degraus que a gente passa, que eu chamo de os 3 abandonos da vida. Que nós passamos para chegar nesse ponto de necessitar tanta aceitação. Eu preciso ser amado, eu preciso ser aceito, eu preciso consumir, porque consumindo eu sou reconhecido. Quanto mais legal o meu carro, quanto maior a minha casa, quanto tenho casa de praia, de montanha, tenho casa na árvore, tenho casa do Tarzan, a Chita tá comigo. Sei lá, irmão. É o que você precisar. Né? Você tem uma bunda só, mas tem 20 carros. Tem sentido isso para você? Para mim não tem. Um carro legal tá bom também, me leva em qualquer lugar, tá certo? Não precisa ser um carro de 1 milhão. Precisa? Pra mim, não. Um carro bacana, legal, tudo bem. Mas assim, preciso ter. Vou gastar 1 milhão num carro pra me levar na praia, pra me levar no campo, pra me levar onde eu preciso ir pra trabalhar, sei lá. Sabe, às vezes menos é mais. Não precisa ser tão menos, não precisa ser uma cabana também e uma carroça, certo? Mas assim, poxa vida, tá? A gente tá num desbalanço sobre isso aí, tá certo? E eu acho que o pessoal agora tá começando a ficar mais esperto, né? Não é mais tanto assim. Mas no nosso âmago, no nosso espírito, na nossa alma, na verdade, na nossa emoção, esse negócio de ser aceito pega muito forte. Principalmente no lado do trabalho, no lado profissional, de você ser aceito pelo grupo, pelo chefe, ser reconhecido, ser homenageado, ter uma promoção. Isso pega muito forte. E é onde eu vou entrar com vocês na próxima aula. Né? Abandono de mãe, abandono de útero, na verdade, abandono de mãe e abandono de Deus. Ficou curioso? Acho bom que tenha ficado. Porque a próxima aula vai ser um show. Beleza? A gente vai ter 2, 3, no máximo 4 aulas de 15 minutos. Não vou encher o saco de vocês. Eu acho que eu não estou enchendo, na verdade. Mas vocês não vão ouvir falar sobre essa matéria em outro lugar. Então, por favor, assina o canal, distribui, avisa seus amigos que tem um maluco que está falando a real. Porque no final você vai saber o que é ser excluído do sistema e o que é fazer parte do sistema. Tem que saber qual é o jogo para você poder ganhar. E escolher quais são as partidas que você vai participar e aquelas que você não vai. Beleza? Beijos e abraços do professor Tchau. Até a próxima.